Olá pessoal, tudo bem? Sou o Dr. Leonardo Ribeiro Nicolosi, médico psiquiatra, psicogeriatra e atuando também em medicina da dor. Hoje vamos falar sobre o ACT, terapia de aceitação e compromisso, que seria considerado de terceira geração do behaviorismo, uma ramificação da TCC, né, da terapia cognitivo-comportamental. Lembrando que não necessariamente por ela ser de uma geração posterior, ela é melhor. Ela é só um método um método mais novo de lidar com a terapia e com o framework é um pouco diferente. Ela foi idealizada pelo professor Steven C. Hayes, para quem gosta de nome, pesquisar, Hayes. Então é um psicólogo professor na Universidade de Nevada, né? Ele desenvolveu isso nos anos 80. Bom, eu também, já desde o vídeo passado, mudar um pouco, fazer as coisas de forma mais informal, porque anteriormente eu estava me sentindo meio chat GPT, assim, de pegar e jogar informações e não estava muito contente lá. Eu achei que poderia ficar um pouco maçante. Então vamos lá, vamos ao que interessa. O objetivo da ACT, aliás, antes disso, ela foi muito importante para mim. Tem uma ligação muito pessoal com isso, porque eu tenho dor crônica. E assim, é uma dor que não vai embora, incomoda bastante. Não vou, muito provavelmente, eu vou morrer com essa dor. E o sentimento era muito ruim, o sentimento de ficar correndo atrás do próprio rabo. E essa linha psicoterápica me ajudou bastante a lidar com esse problema e ajuda outras pessoas. Eu vou dar exemplos nesse vídeo que ela não é só em dor que ela pode ajudar o indivíduo em diversas situações. Eu vou dar um exemplo posterior. Então, qual que é o objetivo da ACT? Ela tem muito a ver com a pessoa entende, trabalha a linguagem e ela busca a flexibilidade psicológica. O que seria flexibilidade psicológica? Você conseguir se adaptar a diversas situações do meio ambiente, às vezes melhores, às vezes mais hostis, modulando seus sentimentos, seu comportamento, seus pensamentos, suas emoções. Então, assim, a ideia é que mesmo você enfrentando um ambiente extremamente hostil, uma condição extremamente desfavorável, você tenha ferramentas para que você consiga se adaptar e sair dessa situação. Então, assim, o primeiro ponto são 6 princípios. O primeiro princípio da ACT é a aceitação. Aí você vai falar, pô, Leonardo, mas eu vou pagar um psiquiatra caro, um psicólogo caro, para o cara falar que eu tenho que aceitar o meu problema? Não. A aceitação é o seguinte, é você separar coisas que estão no nosso controle, são mutáveis, para coisas que estão fora do nosso controle, não são mutáveis. Então, por exemplo, se uma coisa aconteceu de ruim no passado, você não tem como voltar ao passado para mudar. Então, assim, se a condição foi reversível, você tem que lidar com aquilo lá, você tem que aceitar. E a grande questão que a ACT atua é que muitas vezes você fica preso num pensamento ruim e que ele não vai te levar a nada porque você não tá, esse pensamento ele não está sendo produtivo. Então a ACT ela vai procurar reduzir a frequência com que esses pensamentos aparecem. Então, pegar, por exemplo, no meu caso, eu tô com dor, eu fico de repente sentir pena de mim mesmo e falar, por que isso aconteceu comigo, por que isso, não. A ideia aqui é que parte da aceitação é você entender que você tem um problema
e depois, conforme os outros princípios que eu vou falar, ter ferramentas para lidar com isso. Então hoje é muito mais tranquilo. Tem dias que eu estou com muita dor e é difícil, mas tem dias que eu estou melhor. Então, o segundo ponto seria a difusão cognitiva. O que seria? É você ter consciência desses pensamentos recorrentes e que não levam a nada. Então, assim, você até tem coisas até inusitadas que alguns proponentes da ACT, ele pede para você ter a consciência que você agradeça com o pensamento ruim. Muito obrigado por estar pensando isso, porque aí você se distancia e você tem a noção de que é uma coisa transitória. Então, assim, pensamento é comparado com uma nuvem, ele passa e volta. Então, assim, o terceiro ponto é estar presente, ou seja, o mindfulness. Não confundir mindfulness com meditação. Meditação ela tem um contexto religioso. O mindfulness não necessariamente. Então, assim, o que é o mindfulness? Atenção plena ao corpo e ao ambiente sem julgamento. Então, por exemplo, você pode... Eu estava tomando um copo de chá verde, você pode praticar mindfulness prestando atenção em como você toma o chá, a textura do corpo, o gosto do chá, a deglutição, como você fosse descrever a experiência de tomar um chá verde para quem nunca tomou. Então, assim, concentração total na sua atividade. Então, muitas vezes, o que eu faço quando estou com muita dor e tal, o remédio não está funcionando, se eu tenho tempo, tiro uns 5 minutos para respirar fundo e me concentrar no meu próprio corpo, de forma que esse pensamento recorrente da dor, ele diminui, e aí diminui a pressão e diminui o sofrimento. Então, o quarto ponto chama Self as a Content, que seria você não é o pensamento. Então, assim, por exemplo, eu não sou minha dor, não sou minha deficiência física, eu tenho uma consciência, eu sou uma pessoa que experimenta diversas sensações e pensamentos, inclusive esses. Então, da mesma forma com que eu tenho espaço para ficar feliz com o jogo, eu tenho o pensamento da dor, da deficiência. Veja só, eu não sou reduzido a esses pensamentos. Isso é muito importante, porque na arte, o que acontece? A gente quer evitar essa armadilha de o paciente ficar preso a um pensamento e ficar ruminando um pensamento de uma forma com que ele não propõe nada, não há nenhuma proposição para mudar a situação. Então, eles chamam de stuck, quer dizer, travado, ou thought entanglement, que é o enovelamento, o entrelaçamento do pensamento que você não tem saída, né? Como quinto princípio, nós temos os valores. Então, o que são os valores? É aquilo que é importante para você, o que você acha importante, que são os seus objetivos, que é aquilo que você acha que é certo, que você gostaria de fazer, os seus projetos. Isso aí são os seus valores, é o quinto princípio. Aí você pode falar, Leonardo, eu estou deprimido, eu não tenho projeto nenhum. Aí o que a gente faz? A gente pode voltar e falar, tudo bem, antes de você entrar numa depressão, qual eram os seus valores, os seus projetos, aquilo que você gostaria de fazer, o que você gostava de fazer? A pessoa vai dizer. E o sexto é o compromisso com a mudança, o commitment. Então, o que é? Você vai em busca desses seus valores e você vai fazer transformações na sua vida para que você fique mais próximo desses valores. Então, por exemplo, no meu caso,
diminuir a pressão com mindfulness e falar, bom, que tratamentos eu posso usar que podem aliviar a minha dor. Então, assim, o pensamento é o seguinte, tem meus projetos e o tempo joga a meu favor, porque a minha situação seria muito mais difícil se eu enfrentasse essa situação nos anos 60, nos anos 80. Então, a medicina está evoluindo. Então, hoje a gente tem mais ferramentas para lidar com esse problema. Então, o pensamento tem que ser por aí. A grande questão também é a seguinte, é que os pacientes eles levam muito a ferro e fogo. Então, muitas vezes ele segue a prescrição e ele faz tudo direitinho. Mas aí tem um dia que ele está mal e aí ele já abandona, já acha que ele é um fracasso e não é por aí. Assim, a pessoa tem direito de não estar bem um dia. Eu tenho direito de ficar chateado com minha situação? Tenho. Mas a questão é, na maior parte dos dias eu preciso evoluir. Então, assim, esses são os 6 princípios. E ele é interessante porque ela se aplica a outras questões. Então, eu vou dar o exemplo daquele no meu vídeo anterior, daquele meu conhecido que queria arrumar uma namorada, mas tinha extrema dificuldade. Então, eu vou colocar com o nome de João, não é João o nome dele, o intuito aqui não é expor ninguém, não é demérito nenhum a situação que ele passava. A única coisa que eu ficava irritado com ele é que era o seguinte, ele era um cara sem nenhuma deficiência, um cara que não era feio, era um cara na média. Então, assim, faltava confiança e havia projetando para os outros, para as mulheres, que segundo ele não prestavam, e ele não tinha a habilidade social de iniciar uma conversa. Então, eu falava para ele, cara, se você pegar eu e você, veja só, uma garota é mais fácil se interessar por você do que para minha deficiência. Tem pessoas que esteticamente não é legal, tem preconceito, e a vida é assim. E veja só, eu nunca me vitimizei com relação a isso. Então, por exemplo, teve uma garota que eu fiquei, estava ficando numa pista de dança, e quando saímos para conversar, ela perguntou o que era o meu problema, falou, vou no banheiro, e desapareceu. Eu penso assim, ela foi cruel. Não foi cruel, ela exerceu o direito dela de ter perdido a atração e ninguém é obrigado a ficar com ninguém. E o que eu fiz? Me deixei abalar com isso. E, continuei onde eu estava, na discoteca que eu estava na época, já faz bastante tempo, e cheguei numa outra garota. Então, assim, nesse caso, como é que eu trataria esse paciente? Então, primeiro, a aceitação de que ele tem esse problema para iniciar uma conversa e conseguir ficar com uma garota e arrumar uma namorada. Então, ele tem que aceitar que ele tem essa condição. A segundo ponto, ele ficar atento, porque esse pensamento de que eu não arrumo uma namorada, eu sou um fracasso, elas são podres, elas são interesseiras, elas isso e tal, vai ficar martelando e não vai chegar a lugar nenhum e vai trazer angústia. Veja só, porque é diferente de quando você pensa por dias, faz uma autocrítica para tomar uma decisão que vai alterar a sua vida. Então, por exemplo, sair do emprego, terminar um relacionamento. Então, você pode pensar vários dias, mas assim, esse pensamento não é ruim, porque você existiu a proposição de uma ação, ou seja, você está pensando para tomar uma ação, então isso é positivo. Agora, um pensamento que não leva a nada, tipo, eu sofro um relacionamento abusivo,
por exemplo, eu sou infeliz, eu sou um fracassado, uma fracassada, mas aí pensa, tá legal, e aí, o que você vai fazer com isso? Aí então, ele teria que entender que ele vai experimentar de vez em quando esses pensamentos que vão vir recorrentes. O que poderíamos fazer? Prática no mindfulness, que você se concentra no ambiente ou em si próprio, e isso aí faz com que o pensamento saia ou ele perca força, porque você não está pensando naquilo, você está concentrado na prática do mindfulness. E aí o que no começo é difícil, mas é aquela coisa, se você se distraiu, você volta, fala, opa, me distraí e tal, me distraí com o pensamento, tudo bem, é como alguns praticantes, proponentes falam, obrigado por ter esse pensamento, vou voltar a me concentrar. E ele ter a consciência de que ele não é reduzido a pessoa é muito mais do que reduzido a esse pensamento de fracasso em ter uma namorada. Aí a gente vai pesquisar, por exemplo, a gente vai ver os valores desse paciente hipotético, né? Esse meu conhecido, aí, o João, que não é João. Ele então vai falar, pô, eu quero prosperar financeiramente, eu quero prosperar na carreira e quero arrumar uma namorada. Então, gente, o compromisso é que você se desenvolve. Então, assim, trabalhe para prosperar financeiramente na carreira, seguir na carreira e também tentar arrumar uma namorada. Então, assim, o que eu notava é que faltava o que a gente chama de social skills, né? Então, uma habilidade de comunicação. Então, o que poderia ser feito? Poderia, se eu fosse um terapeuta dele, eu poderia usar técnicas de psicodrama, por exemplo, que é o role-playing. Por exemplo, você pega aqui o celular e aí você põe o celular aqui e fala, olha, vamos fazer de conta que que esse celular é uma garota que você queira conquistar e eu vou fazer o papel da garota. Então, como você iniciaria uma conversa? E aí é esperado que ele tenha uma dificuldade inicial, cometa alguns erros e depois você chega e fala, não, isso aqui você foi bem aqui. E aí, obviamente, em outras sessões eu ia dificultando, porque assim, senão fica igual o xadrez, a pessoa aprende uma abertura e acha que vai arrasar, mas assim, se a pessoa não, se o oponente ele não fizer o movimento que está descrito no livro, ele não vai saber o que fazer. Então, em forma análoga, se a moça der uma resposta diferente do que ele está esperando, ele tem que saber o que fazer. E tem que saber também a hora de sair. Falar, bom, aqui não deu. Então, assim, e aí você vai preparando a pessoa, ensinando habilidades sociais para que a pessoa consiga lidar com as situações, assim, aí falar, não, Leonardo, você é o guru amoroso, não, longe disso. A ideia aqui nesse paciente hipotético era aumentar as chances dele, porque assim, o primeiro princípio é da aceitação. Então, assim, a gente tem que aceitar que quando você fica numa balada com alguém, ou você namora, a situação é parcialmente controlável, tá? Você controla as suas atitudes, os seus pensamentos, mas assim, a resposta definitiva, nesse caso aí, é da garota. A garota pode falar sim ou não. Então você, eventualmente, você pode conhecer uma garota numa balada que você pode ser o cara mais bonito, o cara com dinheiro, mas a garota gosta do namorado e tá lá porque as amigas chamaram. Então, assim, esse cara não vai conseguir essa garota naquele momento e tudo bem. Então, é mais ou menos isso. Eu acho, assim, bastante interessante
A partir do momento que você pega os conceitos, você vai ver que você tem uma tranquilidade muito maior para enfrentar as adversidades e chegar no que a gente quer, que é a flexibilidade psicológica. Bom, o vídeo está dando 20 minutos, até me estendi, é que eu gosto muito do tema, gosto muito dessa linha, e agradeço aí a paciência, agradeço a confiança também. Eu estou vendo que eu estou tendo muitos seguidores aí que são psicólogos ou estudantes de psicologia. Sou muito grato a essas pessoas por confiarem nas informações que eu estou dando. E se vocês gostarem, compartilhem esse vídeo, porque eu vou estar tentando sempre trazer de uma maneira um pouco mais informal, mas sempre temas relevantes que tentando fazer alguma coisa diferente dos meus colegas e trazendo temas interessantes. O meu intuito é que a pessoa adquira uma informação e, eventualmente, tenha interesse no assunto, se aprofunde numa pesquisa, entenda melhor. Se ela vai fazer um tratamento psiquiátrico, um tratamento psicoterápico, ela entenda melhor aonde ela tá pisando. Então, assim, como eu falei exaustivamente em vários vídeos, alguns pacientes respondem melhor a psicanálise, outros pacientes respondem melhor a linha cognitivo-comportamental. Bom, muito obrigado a todos, até a próxima.